Eu tenho uma pergunta. Você falou que na infância você morava no interior ali e você sempre tinha algo ali de espiritualidade e tal, e você não identificava. O que a gente sabe que é muito comum no interior e que prende a atenção de todos ali, principalmente a gente quando é da capital e vai passar umas férias no interior, a gente gosta de ouvir as histórias, os folclores que tem, os causos. Você vivenciou algum caos desse, tipo, famoso aí, tipo, vai? O pessoal falava muito na época lobisomem. Fala mais um aí, Felipe. Saci, essas paradas. Chupa-cabra, né? Chupa-cabra, teve que... Cara... Tá, fazer uma pergunta mó da hora, o cara... Não, a gente não tinha... Então, desculpa, gente, a gente tinha chupa-cabra. Felipe. Me perdoa. O que tava do teu era o Rafael. Esses folclores que tem na cidade, né? Então, você sentiu esse folclore? Como que foi? Cara, assim... Vivenciei algumas coisas, não tão intensa quanto os meus irmãos, né? Como eu falei, eu sou caçula de 5 irmãos, tenho 35 anos. Então, a gente viveu numas fazendas de café, assim, tipo, muito ermo, assim, uns cafundozão bem... E tinham coisas muito estranhas que aconteciam. Então, assim, por exemplo, eu lembro muito nítido dos relatos das minhas tias, da minha mãe falando do meu avô. Meu avô já se deparou, ele disse que era um lobisomem. Né? Então, eu sempre... legal essa história, eu quero saber mais agora, hein? Tipo, eles moravam num interiorzão lá de Minas Gerais e minha mãe era a irmã mais velha, né? Então ele tinha... Pode puxar o microfone pra você, mas... Aquele monte de criança ali e... Um dia eu tava em casa, aquela época, a narrativa clássica, época de quaresma. Uhum. Então, tipo, eu venho de uma família católica, não praticante, mas muito supersticiosa. E aí... começaram a escutar um barulho assim, forte, e um cheiro muito forte, e quando começaram a olhar pelas frestas, porque não era alvenaria, né? E era uma casa simples. Minha mãe fala que era um bicho peludo grande, bem grande assim, mas que... minha mãe é uma pessoa muito simples, mas as narrativas dela, ela falou assim, não era algo humano, assim, não era algo necessário, poderia ser físico, mas não era algo comum, não era algo normal. E ela passou por uma experiência quando meu irmão mais velho era mais novo, tem uns causos no interior, tipo de uma cobra, que é um encantado, na verdade, que ela costuma entrar nas casas das mulheres que pariram recentemente, para beber o leite. Para tomar o leite dessas mães. E minha mãe conta que no nascimento do meu irmão, assim, ela passou por uma experiência com uma cobra dessa. Ela acordou, assim, com o seio um pouco dolorido, e aí quando ela olhou, ela viu que tinha... Como ela diz, é como se fosse uma jiboia, parte de uma jiboia saindo. E meu irmão não tinha leite na boca. Mas o seio dela tinha escorrido leite. O que dizem engraçado que muitos seres visitam mulheres, né? O Boto também, aqui no Brasil. Sim. Existem muitos encontros, até mesmo na mitologia grega, de deuses que se encontravam com mulheres, né? Isso e tomam muito formas, interessante, né? Sim. Você já teve encontro com algum desses, Bárbara? Não. Nem na gravidez, nada? Nem dormindo, projeção? Não. Não há dúvida, pô. E é muito comum, assim, eu percebo que, por exemplo, hoje a gente vive num rolê... Nesse sentido, não. Não, mas sentido de você ter encontro mesmo normal. Ah, sim, o encontro sim, mas agora encontro nesse sentido de pegar leite. Físico. E tem encontros muito mais íntimos, né? De deuses com sexual, mulheres. Né? Sexual. Sim. Íntimo igual sexual. Existe muito. Nunca No tive, início, não. várias tradições vão apontar que as mulheres, né, recebiam deuses ou anjos, né? Então... O Felipe parece que teve eu tive com o Tim Maia. Eles passaram, assim, por muitas situações. O que eu vivenciei, assim, né? A gente morou em muitas casas, cara, que eram muitas casas, assim, que eram assombradas mesmo, assim. Mas não era assombrada num contexto de aterrorizante, dos espíritos que a matar família a gente. toda morreu ali. Não. Era um lugar, assim, tipo, de espíritos que estavam ali, só estavam tocando a vida deles. Até porque era muita fazenda de café e muita fazenda que... tinham escravos, tinham sido mortos, tinham sido enterrados na fazenda mesmo, entendeu? Eu não sei se faz sentido também, mas falam muito que casa que é debaixo de alguma correnteza, de algum rio, algo do tipo, tem movimentações. Veios d'água, estranhas. né, cara? Assim, veios d'água são pontes também. São nascentes e córregos. Fluxos de água são pontes entre os mundos. E o que eu vivenciei, assim, cara? Eu tive 3 marcos muito interessantes que aconteceram na minha adolescência ali, pré-adolescência. Eu sempre fui uma criança muito sozinha. Então, tipo, a gente vivia no sítio, meus irmãos trabalhavam na roça e tal, e naquela época era muito mais tranquilo, né? Você podia ficar em casa. Eu tinha 12, 13 anos, sempre fui um moleque muito consciente, assim. Minha mãe sempre falou, isso é perigoso, isso não é perigoso, não faça isso, não faça aquilo. Então, ficava em casa tranquilo, vizinho perto e tal.
Só que eu fui muito, tipo, nesse lugar que a gente morava, pra eu pegar um ônibus pra ir pra escola, assim, eram uns 40 minutos a pé. E estradona, tipo assim, de terra. Só mato. Mato. Cafezal de um lado, milharal do outro. Assim, era cenas de terra. E eu sempre fui muito cagão quando era criança, cara. Justamente por... Era fomentado ali pela minha mãe, pelo meu pai, e coisas que a gente via junto e tal. E numa dessas você falou de saci, eu brinco que se ali não foi um saci, eu não sei o que foi. Porque eu tava indo pra escola, naquele horário que, tipo, de manhã é muito escuro, quando tinha os horários ali de verão. Sei. Meu irmão não queria ir pra escola. Meu irmão acima de mim, ele não curtia muito, assim, de estudar, então, só que eu adorava ir pra escola. Então, eu falei, eu vou. Quando ele não queria ir, eu fui. E saindo de casa, minha mãe falou, vai direitinho e tal, porque a gente ia encontrando outros alunos, outras galeras no meio da estrada, assim. Indo bem numa bifurcação, assim, então tinha um nível e aqui tinha um barranco, cafezal, assim, alto e tal. Deu uma ventania, cara. Uma ventania, assim. E um abacateiro na beira da estrada não mexeu uma folha. E tinha uma pessoa nele. Tinha ali um ser nele. Eu não fixei o olhar, porque eu tava... cagando de medo ali, que tipo, não sabia exatamente o que era. Só que quando parou a ventania, começou a chacoalhar a árvore. Como se tivesse umas 20 pessoas. Deu um delay ali. Não, total. E começou a cair abacate. E aí quando eu virei assim, era alguma coisa escura, com uma pele negra, assim, e tinha algo vermelho. Tinha algo vermelho na cabeça. Não era um gorro, não era algo do tipo, mas tinha algo vermelho na cabeça. E era muito comum a galera ali na região, naquele pedaço, falar... que eles falavam que, tipo, eles chamavam de preto, o preto que cuida ali, que falavam que era um escravo que tinha sido morto e que cuidava da fazenda que tinha um pouco ali pra frente. Esse foi um caso. Outro caso tem muitas relações, assim, tipo, com aparições no meio da estrada, cara. Tipo, isso foi algo meio comum, assim, na minha família. Até saindo um pouco do braço da coisa, tem muito mais a ver com um rolê mais ufológico da coisa. Mas eu acho interessante. Isso aqui é um ponto que a gente vai tocar de qualquer maneira, mas é interessante você trazer essas histórias pra gente conseguir até entender como foi a sua criação até chegar nisso. E esses casos de estrada, de aparição em estrada, isso é muito comum, cara. Eu já tive, já. Teve? Uma vez eu tava em Peruíbe, mano. Aí teve a mulher veio, incorporou ali e tal, da casa lá. E quando a gente voltou, a gente tinha que voltar por uma estrada que era só pinheiro só. Nossa, você via as coisas, mano, literalmente. Tipo, você via vulto branco passando. O bagulho é assustador. Obviamente que eu sei que minha mente tá sugerida a ver coisas, né? Porque eu acabei de ter uma experiência ali que eu nunca tinha tido, né?